Olá, enfermagem. Mês de maio, mês comemorativo da enfermagem brasileira. Sem dúvida, uma função nobre que precisa ser valorizada a cada dia. Nós sabemos a luta que temos enfrentado após a aprovação do piso. Mas esse mês, nós estamos decididos a retomar o resgate da lei do piso que está valendo, a garantia do cumprimento constitucional de duas emendas constitucionais que sofreram um drible do Supremo Tribunal Federal ao constituir uma jornada de trabalho inexistente de 44 horas, dando um drible na lei do piso. E depois, infelizmente, a gestão pública, através da Advocacia Geral da União, que dá uma mordida no que restou do piso depois da dedução por 44 horas, que é exatamente a incorporação de gratificações indevidas, muitas vezes, ao cálculo do piso salarial. Nós demos entrada numa PEC da jornada de 30 horas e do reajuste salarial para a enfermagem. A PEC foi redigida a muitas mãos. Tive a satisfação de ajudar nessa redação. E nós vamos agora captar as assinaturas dos 29 senadores para que ela possa entrar na pauta. Mas vamos lá para o nosso calendário de trabalho e nossas observações acerca dos acontecimentos com o piso. Calendário. A partir de terça-feira da semana que vem, estará aqui à mostra na Câmara dos Deputados uma grande exposição sobre a enfermagem brasileira. O material foi levantado pela Federação Nacional dos Enfermeiros e nós estamos dando apoio à realização dessa exposição para ativar a memória dos deputados e senadores sobre o que aconteceu com a enfermagem no curso desses anos. Depois, no dia 21, a meu pedido, será realizada no plenário principal da Câmara uma grande sessão solene comemorativa ao Dia da Enfermagem, que é dia 12, mas nós só achamos a agenda no grande plenário da Câmara, plenário Ulisses Guimarães, no dia 21, 9 horas da manhã. É preciso que venham caravanas, venham comissões, venham representantes sindicais, tragam suas camisas, tragam seus materiais, porque nós precisaremos fazer deste dia um dia de luta pela tramitação dessa PEC, inicialmente no Senado. 30 horas é a jornada que é recomendada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e também pela Organização Mundial de Saúde. Todos sabem que o absenteísmo por problemas de depressão, de circulação, de coluna, ortopédicos em geral, dos profissionais da enfermagem, se dão pela jornada excessiva e extenuante de trabalho. A recomendação é nunca mais do que 30 horas, mas infelizmente o Supremo Tribunal Federal construiu, não sei a pedido de quem, uma jornada inexistente, incumprível, absolutamente alinhada com a necessidade que eles tinham de reduzir o valor do piso aprovado pelo Poder Legislativo. Desmoralizaram o Congresso Nacional ao legislarem sobre uma lei e sobre duas emendas constitucionais, portanto não há inconstitucionalidade. Nesse sentido, a lei das 30 horas, através de uma PEC, ela garantirá o exercício da jornada indicada pelos organismos internacionais e, sem dúvida, fará com que a gente retome a natureza essencial da lei, que ela veio independentemente de jornada. Eles fixaram a jornada de 44, nós vamos agora garantir que seja a jornada que é indicada mundialmente para a enfermagem. Mas eu quero fazer alguns comentários aqui a partir das nossas redes, comentários que fazem parte dessa observação sobre a prática em relação à lei do piso. A lei do piso que já vão 2 anos e que tem 1 ano que começa a ser paga. Então, em maio de 2023, iniciou-se o pagamento do piso salarial, dentro das restrições impostas pelo Superior Tribunal e pela Advocacia Geral da União, Ministério da Saúde. Até agora, o Ministério da Saúde publicou 4 cartilhas, 4. Você pense se na didática das escolas a gente seguisse 4 cartilhas. Não são 4 cartilhas, não seguem exatamente o que o Supremo Tribunal Federal indicou do ponto de vista das gratificações. Em relação às 44 horas, rigidamente, para deduzir o valor do piso. Então foi o drible do Supremo. E no caso do Poder Executivo, uma mordida. Por quê? O que está previsto da liminar e depois da resposta ao embargo de declaração que o Congresso Nacional fez ao absurdo cometido pelo Supremo, se prevê
que o que entra para o cálculo do piso são verbas fixas, gratificações fixas e permanentes, que aí somariam para deduzir do valor, não é, do piso, ou seja, o Ministério da Saúde envia o dinheiro, mas essas gratificações seriam contabilizadas. Infelizmente, estão sendo incorporadas gratificações em várias estruturas do país, né, que são gratificações do trabalhador, gratificações que são pagas contra serviço, hora extra, né, insalubridade, dentre outras gratificações que são do trabalhador, que não são fixas, elas são do seu cotidiano, e isso não deveria haver dedução, inclusive o Supremo não manda deduzir. Vários estados estão cometendo esse absurdo, não é? E vários municípios cometendo esse absurdo. Eu quero dizer que há raras e honrosas exceções de municípios que estão pagando integralmente o piso. Hoje, né, há uma quase unanimidade no Brasil de um piso defenestrado com as 44 horas e mordido com gratificações incorporadas que são, inclusive, não previstas na decisão do Supremo. Há um problema grave em relação à transferência dos recursos. Essa é a minha observação. O empregador alimenta o InvestSUS. Vou falar do setor privado. O empregador alimenta o InvestSUS, né? E o setor filantrópico também, assim como os municípios alimentam o InvestSUS. Mas não há um controle social do cálculo. Você não sabe o quanto o gestor ou o empregador enviou, né? Ou seja, aqui tem X enfermeiros, Y técnicos, Z auxiliares de enfermagem e W parteiras, né? E a partir disso é que o Ministério da Saúde faz o repasse de volta, né, daquela complementação para o que a pessoa já percebe, já recebe em cada ente desse. Mas nós não sabemos, os sindicatos tentam saber, mas não conseguem acesso de quanto o gestor ou empregador informou ou de quanto o Ministério da Saúde repassa. Essa aí há uma tabela onde os municípios informam, onde o Ministério informa quanto repassa em geral, mas não se sabe ao certo, instituição a instituição, profissional a profissional. Nós temos casos diversos em vários estados. Aqui me chegou um caso ontem do DF. Pessoas da mesma função, do mesmo local de trabalho, mesmo tempo de serviço, gratificações iguais com valores diferentes. E qual é a justificativa quando não informam por que A recebe X e B X menos A? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados impede que essa informação chegue aos sindicatos, infelizmente. Mas a verdade é que o Ministério da Saúde envia, os patrões pagam a menor e culpam o Ministério da Saúde. Estamos vivendo um jogo de empurra. É preciso transparência sobre a informação que sobe para o Ministério e sobre o valor nominal que desce. Porque senão não há controle. Não há controle. Há discrepâncias como essa que eu acabei de falar. Tem casos de municípios que devolvem o recurso. Devolvem, pois dizem que não sabe como pagar. Ora, mas se foi ele próprio gestor ou empregador que alimentou o InvestSUS, que alimentou a planilha, como é que ele não sabe como pagar? O que é que está acontecendo nesses casos? Os sindicatos estão no Ministério Público, que já não aguentam mais, no Ministério Público do Trabalho, né, nas mesas de negociação e não conseguem resolver esse imbróglio que, infelizmente, a Associação Nacional dos Hospitais criou ao questionar uma lei que o Congresso Nacional aprovou. Então, nesse um ano, nós estamos no setor privado com reajustes obstados, mandam tudo para as mesas de negociação e as mesas de negociação estão sendo terríveis. Há estados, por exemplo, onde negociações privadas, os patrões dizem que só vão pagar 60% do piso. E acaba saindo isso da mesa por imposição do patronato. Porque demissões aconteceram, aumento de jornada de trabalho, aconteceram em nome do piso sem eles estarem tirando um tostão do bolso para pagar o piso. É o Ministério da Saúde que repassa para quem tem 60% SUS ou para os filantrópicos. Eles não tiraram um tostão do bolso para pagar o piso. E isso é uma coisa muito grave que está acontecendo, né? Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, senhores ministros do TST, não é? Escutem os sindicatos. Do ponto de vista do setor público, nós estamos com reajustes obstados, setor federal em greve, hospitais universitários em greve há 60 dias, né? Não tem qualquer reajuste previsto para esse ano, estamos esperando respostas, mas infelizmente o reajuste é obstado e especialmente
O piso se transformou em teto. É algo absolutamente irrisório, porque quando desconta as gratificações, inclusive as indevidas, sobram R$10 para um enfermeiro ou R$20 para um técnico. Quando isso acontece? Quando isso acontece? Então, o piso não foi sentido no setor federal. Os servidores estaduais, da maioria dos estados, estão com gratificações inseridas que são irregulares, que não deveriam estar sendo computadas no valor final do pagamento do piso. E o setor filantrópico acaba tendo essa divergência em relação ao que informa e ao que recebe. Não se tem a informação transparente acerca disso, né? Às vezes, 60 dias depois do recurso que o Ministério da Saúde desce, ainda há empregadores que não pagaram. Esse é um caso muito grave que precisa ser esclarecido, né? Ainda temos a enfermagem nas suas várias funções, dos hospitais de custódia, das cooperativas, dos consórcios, que em muitos estados não estão recebendo piso. Não recebem piso, né? Essa questão eu levantei na primeira conversa sobre a regulamentação da lei aprovada, quando o Ministério da Saúde queria colocar jornada. E nós dissemos, a lei é clara, isso antes da liminar do Supremo. A lei é clara, não pode ter jornada de trabalho. A lei está lá escrito e não foi retirado da lei. Agora, o que houve foi uma legislação acessória do Supremo botando 44 horas na contramão da lei. Na contramão da lei. Então, hospitais de custódia, eu levantei, como é o pessoal que está nos presídios, o pessoal que está em cooperativa. Depois nós vamos discutir. Vamos primeiro regular o repasse para quem é do sistema SUS. Agora, é necessário que a enfermagem de outros segmentos também sejam contempladas. Abrigos, creches, né, municipais, creches estaduais. Isso tudo precisa ser regulamentado. É preciso que o Ministério da Gestão, né, junte esse segmento e trate do pagamento, do cumprimento da lei para esses trabalhadores que há um ano já do pagamento ao setor SUS, com todas as imperfeições, mas esses estão de zero. Hospitais de custódia de zero, cooperativas, consórcios, eu não sei organizações sociais onde há, mas não tenho essa informação. Por último, nós temos aberrações terríveis no tratamento da enfermagem do ponto de vista trabalhista. A denúncia sobre salas de descanso, especialmente no setor privado. Tábuas, papelões, com baratas, com insetos. Não se regulamenta as salas de descanso, com raras e honrosas exceções, né? Também os problemas relacionados ao pagamento das férias em atraso, que a lei previa que se pagasse em dobro e foi, né, defenestrada a súmula do TST e agora estão deixando as férias atrasadas e paga do jeito que quer. Entrei aqui com um projeto de lei para garantir, em forma de lei, o pagamento em dobro das férias que são pagas em atraso. Está tramitando o projeto. Mudança de nomenclatura da função. Então o técnico de enfermagem passa a ser técnico de assuntos em saúde para não ser abrangido e alcançado pelo piso. Isso é crime. Isso é um delito criminal, é um absurdo, é uma calúnia. Você é técnico de enfermagem, vai se transformar em técnicos em assuntos gerais, de saúde, do que quer que seja, né? Dentro de municípios ou de estabelecimentos privados. Então, essa é uma manobra inaceitável. E, realmente, esse ano é eleição municipal, eleição de câmaras, eleição de prefeitos. É necessário que a enfermagem, em cada lugar, diga, não quero que mude a minha nomenclatura. Eu sou enfermeiro, eu sou técnico, eu sou auxiliar, eu sou parteira. Porque isso é mais um drible, mais uma manobra diversionista para diminuir o universo que pode acessar a lei. Então, não são pisos salariais que quebram municípios, meus amigos e amigas. O que quebra a estrutura pública no Brasil é a dívida pública. É 41% do orçamento que vai para banco. Essa é a verdade. Não são pisos salariais. Nem de professor, que eu sou autora, nem de enfermeiro e nem dos outros que nós vamos aprovar nessa casa. Estão andando, fisioterapia, assistente social, farmacêutico. Nós vamos para frente, até criarem a carreira do SUS. Mas é fundamental que nós possamos discutir detalhadamente, porque há um observatório oficial, mas essas coisas acabam não saindo. É muito importante dizer o que está acontecendo e que nós não estamos de olhos fechados. E a enfermagem sabe que conta comigo para que a verdade seja o nosso principal instrumento, cirúrgico instrumento para a garantia de direitos. Forte abraço.